Boa noite. A Amazônia sempre despertou no mundo um misto de atração irresistível, seja de amor pelo paraíso na terra ou fatal pela ganância de explorá-la com seus muitos recursos da biodiversidade imensa e seus recursos minerais. Com a COP21, a Conferência de Paris, a Amazônia volta ao centro do debate do combate ao aquecimento global. Qual o futuro dessa região, a Amazônia Internacional, o Panamazônia? No programa de hoje, nós convidamos para debater esse tema os cientistas especialistas em Amazônia, o diretor-geral do MUSA, o Museu da Amazônia, Dr. Enio Candotti, e o pesquisador do INPA, Miro Iguchi, que é gerente científico do Programa de Grande Escala da Biosfera da Amazônia, LBA, do INPA. Ambos são cientistas conhecidos e reconhecidos internacionalmente. E já inicialmente dou boa noite, professor Enio, professor Miro, sejam bem-vindos. Boa noite. Então, professor, eu vou começar com o senhor. A Amazônia sempre foi um desafio historicamente conhecido como o Inferno Verde, um desafio para o progresso a ser vencido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história de como a região foi vista. Eu diria que a Amazônia não é nada romântica. Nada romântico. E também não é uma questão para principiantes. A Amazônia é um mundo em conflito, tanto no mundo natural como no social, e principalmente no social. Há uma grande pobreza na Amazônia, junto com a grande riqueza em sua biodiversidade, em seus recursos hídricos e minerais. Equacionar a questão de como promover o desenvolvimento social, a melhoria da qualidade de vida de quem vive na Amazônia, preservando o patrimônio imenso da biodiversidade, é o grande desafio do momento. E não há atalhos. Precisamos, antes de mais nada, conhecer o que é esse patrimônio. É uma grande biblioteca que conhecemos pouquíssimos livros. Ainda pouco, professor? Muito poucos. Menos de 10% do que existe em recursos da biodiversidade são conhecidos. Um 20% das plantas das próprias províncias minerais e do subsolo se conhece pouco. Imagina que estamos em cima de um enorme aquífero, um dos maiores aquíferos do mundo, e ele ainda não está mapeado. Então, precisamos conhecer mais. Só para baixar um pouquinho o microfone para as pessoas lhe reconhecerem melhor. Pois não, pode continuar. Isto é que nos preocupa. Quando se discute a Amazônia, precisamos, antes de mais nada, conhecer, investir para conhecer. Eu participei de muitos encontros internacionais e, em geral, a Amazônia é considerada como um jardim que deve ser conservado. Uhum. Dizem, vocês lá na Amazônia devem conservar a Amazônia. Eu dizia, não, nós queremos conhecê-la. Eu disse, não, isso se faz nos grandes centros internacionais. Conhecer é outra coisa. Então, a troca é desigual. Nós devemos conquistar o direito e a capacidade de conhecer mais, para poder dizer o que fazer com ela, como conservá-la e como promover o desenvolvimento social. Professor Miro Iguchi, o senhor, como um cientista que emite dados aí para o mundo e para o IPCC, com direito a ter um Nobel aí como reconhecimento de trabalho, essa visão da Amazônia que eu coloquei no enunciado aqui no início, ela foi um problema para tirar essa imagem que se tinha da Amazônia? Foi um problema, claro, e porque com essa descrição que você colocou, se criou muitas meias-verdades sobre a Amazônia. Uhum. Né? Então a gente viveu por muito tempo com algumas meias-verdades aqui.
Agora, eu acrescentaria a essas características uma característica importante no despertar da sociedade, toda a sociedade, sobre a Amazônia, que é aquele sentimento também de nostalgia, né? Se você imaginar, por exemplo, em São Paulo, quem mora na capital de São Paulo não faz a menor ideia do que seja um rio. Sim. Né? E a gente sai aqui a 10 quilômetros, você tem rios virgens. Né? Na área onde eu trabalho, no distrito agropecuário, vários igarapé, nós mesmos batizamos, demos os nomes a esses igarapé. Então, esse sentimento de nostalgia, não só do Brasil, mas principalmente de outros países, faz nascer um sentimento de querer proteger esse patrimônio. Então, existe também nessa meia-verdade que querer defender esse patrimônio, que desperta essa nostalgia, significa internacionalização da Amazônia e todas essas meias-verdades que aconteceram em muito tempo aqui e atrapalham o desenvolvimento da região. Né? Agora, eu, pessoalmente, estou aqui há 36 anos, e há 36 anos atrás, eu ouvia muita gente falar, né, principalmente no meio científico, que aqui só se poderia, e eu concordo até hoje, só se pode desenvolver por meio do conhecimento. Não há possibilidade de você desenvolver esses ecossistemas todos tão complexos, tão frágeis e tão heterogêneos, sem um devido conhecimento. Né? Então, é muito arriscado fazer sem esse conhecimento. Mas hoje, 36 anos depois, na minha opinião pessoal, eu não posso admitir que falta conhecimento, principalmente na minha área específica. Não é possível que em 36 anos eu não consigo entender todo o processo. Né? Até porque nós descobrimos uma árvore aqui, nessa região de Manaus, com 1.400 anos de idade. 1.400? 1.400 anos de idade. Então, eu estou há 36 anos e não cheguei nem à primeira infância de uma floresta, de uma árvore desenvolvida aqui nessa região. Mas eu acho que nós temos elementos suficientes para começar alguma coisa, né? Começar alguma coisa aqui. Se não com uma receita de bolo, mas pelo menos com um elenco de cuidados que nós devemos tomar para cuidar, para manejar, para ter algum tipo de utilização desses recursos. O número que o professor citou de 10% é mais ou menos esse mesmo? Talvez para toda a Amazônia tenha sentido. Tá bom. Mas se você imaginar, por exemplo, que o LBA já produziu 2.000 artigos científicos. Opa. Só o LBA. A gente vai continuar falando disso. Então é difícil falar que não tem conhecimento. Não, tudo bem. Já já a gente vai esmiuçar mais. Eu gostaria de localizar também quais são as ameaças atuais da Amazônia. O que é a opinião pública, o que as pessoas precisam conhecer mais para ajudar no combate. E também nós vamos falar quem são os defensores da Amazônia, que instituições, que pessoas são essas, mas no próximo bloco depois do comercial, tá bom? O Amazônia em Debate volta em 1 minuto. Então, eu vou continuar para o final. O Amazônia em Debate está de volta e hoje nós recebemos os cientistas Enio Candotti e Niriguchi. Enio Candotti, que é do MUSA, o Museu da Amazônia, e Niriguchi, que é do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia. Professor, só para fechar o seu raciocínio, o senhor estava muito embalado no primeiro bloco. Então, até para não ficar aqui no ar, que a gente diverge em relação a esses números, a essa avaliação. Né? Porque o conhecimento, eu sempre defendi a necessidade de mais investimento, é óbvio, né? Mais investimento em conhecimento. Mas hoje, 36 anos depois, eu sou obrigado a concluir que a ação isolada da pesquisa não resolve os problemas da Amazônia. Tem que ser uma ação articulada com todos os setores. Né? Não adianta retomar a discussão da Amazônia, a importância da Amazônia, de tempo em tempo, ou quando acontece uma crise, ou quando acontece qualquer problema econômico, não sei o que, aquela coisa toda. Ele tem que estar presente, tem que ser de forma isolada. Então, só a pesquisa não resolve o problema. E isso eu
Pode pegar o microfone, professor. Você acha que a questão do clima ajudou a catalisar essas atenções para... Eu tenho a impressão que o que ajudou a catalisar é o potencial hidrelétrico da Amazônia, a energia para o país. Eu tenho críticas quanto ao uso extensivo do potencial hidrelétrico da Amazônia para fornecer energia para o Sul, mesmo porque os dividendos e os impostos sobre a energia são pagos no Sul e não remunerados aqui. Mas eu me pergunto, quantos engenheiros, quantas empresas de engenharia da Amazônia, e aí Pará e Amazonas e outros estados, participam da construção dessas hidrelétricas? Quantos engenheiros amazônidas participam da construção dos portos, das hidrovias, das ferrovias ou da infraestrutura que está sendo construída? São bilhões de investimentos que poderiam gerar empregos inteligentes e a participação de empresas locais e de engenharia local. Isso não acontece. Isso não se faz deixando o mercado decidir. Isso se faz com planejamento. E nós, na área científica básica, sentimos a falta de uma resposta da área tecnológica, da área aplicada, da área de engenharia e de uso inteligente da capacidade humana para promover o desenvolvimento. Um planejamento. Quantos engenheiros precisamos na Amazônia para alcançar algumas metas, até mesmo energéticas? Okay. Nós vemos que é zero. Então, a Amazônia está na periferia do país, se não é tratada como uma colônia da qual se extrai muito mais do que se devolve. Essa é uma questão seríssima e que está na base do debate e das contradições amazônicas. O senhor pode contribuir também? Quais são esses projetos equivocados que tem de desenvolvimento aqui na região? Eu acho que foram vários projetos naquele início, né, de desenvolvimento, né, integrar para não integrar, né, a Amazônia. Eu acho que eles tinham que fazer aquilo, tinham que fazer alguma coisa, e fizeram. Agora, é importante que se avalie. Eu acho que foi bem avaliado, que hoje muito desses projetos já não se cogita mais fazer aqui na Amazônia. Então, isso corretamente foi corrigido ao longo do tempo. Então, tanto que eu, quando cheguei aqui, se falava da Eletronorte 2000, que nós teríamos 100 milhões de hectares alagados para funcionar as hidrelétricas. Mas a pressão internacional foi muito forte também. Os senhores conseguiram chamar a atenção. A nacional também. Também foi, né? A nacional, claro, não houve e a própria avaliação, sabe? Então, com tudo isso, eu acho que nós demos passos importantes para frente, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre avaliando, né? Nós não temos nenhuma receita de bolo aqui para a Amazônia. Então, mas não pode parar, essa região não pode parar. E o importante é estar sempre avaliando. A questão da grilagem, do agronegócio, não, da agropecuária, é uma ameaça real, professor? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A instabilidade social na Amazônia é gravíssima. Aqui há assassinatos por questões de terra, por questões de grilagem, quase todos os dias. Os direitos humanos não valem nada. É uma periferia da periferia. E isto é, obviamente, incompatível com um programa de conhecimento, com um programa de educação, com um programa de participação do povo da Amazônia no desenvolvimento. Mas quem são os defensores hoje da Amazônia? Quem, de fato, está fazendo algo pela Amazônia? Eu acho que temos mais defensores teóricos e românticos do que defensores dos direitos humanos genuínos, dos direitos não apenas do ir e vir, mas de ter 3 refeições por dia em uma casa decente. Veja só o que acontece com os ribeirinhos quando tem algum acidente ou precisam de um médico. Chamam o médico pelo rádio e o médico demora 3 dias para chegar lá.
Por que não existe um hidroavião à disposição dos médicos para atender em meia hora os ribeirinhos? Isso acontece em qualquer lugar civilizado no mundo. Nunca se pensou isso? Como é possível que ninguém proteste pelo fato de que o atendimento, que é possível com um hidroavião, que custa pouco mais de uma ambulância, não seja realizado? Então, você vê, há um descaso, um desprezo. Eu não vejo tantos apoiadores efetivos, eu vejo muita conversa. Agora, que de fato se coloque a Amazônia no centro do debate nacional, uma questão nacional importante, isso estamos longe. Mas não há um esforço, professor, das instituições em chamar a atenção para a Amazônia? Sim, todas as instituições aqui, seja de ensino, de pesquisa, as organizações não governamentais, eles têm chamado a atenção. Mas os resultados são poucos, né? Diante dos problemas que nós temos aqui na Amazônia, realmente, sabe? Mas eu acho que tem muita gente defendendo a Amazônia, né? E hoje eu diria que tem menos gente, diminuiu o número de gente que queria destruir a Amazônia, entendeu? Não tem tanto aqui. Diminuiu, mas acontece que esses defensores também, né? Que são românticos, a maioria defensor não são propositivos, né? Que não tem uma propósito. E é muito difícil. Mas então, eu vou passar um desafio para os senhores, no nosso último bloco, que a gente vai voltar a falar assim do clima global, que eu sei que o senhor tem muita informação, e o senhor também é um debatedor dos bons internacionais e também sobre a ecopolítica, que talvez seja esse elo, essa força da opinião pública que os senhores começaram a falar nos dois blocos. Tá bom? Tá bom. O Amazônia em Debate volta já já. O Amazônia em Debate hoje recebe os cientistas Enio Candotti e Niriguchi. Estamos falando sobre a Amazônia, o futuro da Amazônia. E nesse último bloco, como sempre ele fica mais apertadinho, a gente tem o desafio de falar de clima global e de ecopolítica, né? A gente já vem tocando desde o primeiro bloco na questão do clima global. Que tal a gente focar um pouquinho na ecopolítica? Como é que os senhores têm visto a questão das legislações do governo e da pressão da opinião pública em cima disso? A meu ver, a questão da Amazônia no planeta deve ser vista de maneira ponderada. A Amazônia ocupa 1/100º da superfície do planeta. Então, é uma pequena região, apesar de ser imensa para quem vive nela. Mas isso colocando águas e tudo mais. Se botar essa terra e a coisa aumenta, né? Sim, mas todo o planeta. Sim, ou seja, claro. é um microclima, um mundo pequeno. Agora, as guerras no planeta estão se espalhando. Está havendo uma agressão ao bom senso e à razão, que compromete não só os ambientes, mas a própria vida no planeta. Volta-se a falar de que estamos sob ameaça de explosões nucleares, de bombas atômicas usadas para equilibrar as diferenças políticas, ou desequilibrar de vez as diferenças políticas. Isso é que preocupa. A guerra no Iraque, a guerra na Síria, a guerra no Afeganistão, esses são danos ao ambiente milhares de vezes aqueles que nós discutimos em relação ao nosso país. É claro que não deve haver degradação, não deve haver queimadas, não se deve incendiar a floresta, é óbvio isto. Mas devemos ficar atentos aos grandes incêndios internacionais, que são voltados muitas vezes pela ganância, pela busca de petróleo, pelo aumento das reservas de petróleo. Essa é a origem dos conflitos, né? Essas são origens de conflitos. É para isso que nós devemos olhar e defender
possibilidade de conhecer, saber e explorar melhor. Professor Hildo, como é que o senhor vê a ecopolítica como uma força para ajudar na sua luta? Então, eu queria entender como ecopolítica, como se fossem as políticas ambientais do país. Okay. Né? Porque eu acho que essas políticas são boas. A prática dela é que é complicado. Existe uma distância muito grande daquilo que está escrito e daquilo que é praticado. Eu acho, por exemplo, que nós poderíamos podemos ainda, está em tempo ainda, de aprender muito sobre a nossa política ambiental brasileira com o desastre de Mariana. O Brasil inteiro deveria se mobilizar, todos os setores da economia, do ensino, da academia, se mobilizar para entender aquilo. Aquilo tem tudo a ver com o rigor das nossas políticas, né, das políticas ambientais e com a prática daquilo. Nós estamos numa região que produz renda para o país, né, que contribui muito com o PIB do país, com a contratação de gente, emprego, geração de emprego e renda e tudo mais. E nós temos aquele exemplo. Então, nós poderíamos fixar naquilo, concentrar para entender um pouco mais daquilo e tentar aplicar isso aqui na Amazônia, sabe? Porque nós temos que aprender com os nossos erros. Professor, rapidamente, mas muito rapidamente, isso é ouvido pelo mundo inteiro, pelo IPCC e tudo mais. Os políticos, os gestores públicos ouvem o senhor aqui no Brasil? Começo, os legisladores? Sabe? Começo. Não, em primeiro lugar, hoje eu vejo mais movimento nessa direção. Eu estou hoje muito mais otimista, né, do que alguns anos atrás. Então, hoje, por exemplo, nós estamos discutindo aqui no Amazonas uma alternativa econômica para o modelo polo industrial. E, nesse caso, tem que ser uma coordenação de vários setores para tentar colocar isso em pé. E a minha ideia, naturalmente, pelo meu viés florestal, eu gostaria de produzir madeira aqui na Amazônia, no Amazonas especificamente, numa área demonstrativa que desse escala comercial, mas que pudesse todos os setores da sociedade se envolverem nesse projeto para aprender todos. Que potenciais o senhor enxerga na Amazônia, professor? Para a gente encerrar. Eu não consigo entender como se possa pensar em árvores através da madeira. Okay. Eu as entendo como folhas. Uma folha é um painel fotovoltaico, é um coletor solar, é uma genialidade da natureza capaz de transformar a energia solar em alimento para a planta. Entender como funciona uma árvore é 100 vezes mais importante do que utilizar aquela madeira que é um pouco como dizer, essa pessoa, ela tem 60 quilos, isso a R$5 por quilo vale 300 reais. Isso é muito pobre. Nós precisamos entender o potencial imenso que a floresta encerra, mas isso merece um outro floresta programa. viva. Não, mas eu só queria... Mas só quero pontuar... para encerrar. Só para encerrar. Mas eu concordo com o professor Candotti que eu faço isso o tempo todo, cuidando das folhas, das raízes finas e tudo mais. Mas eu não consigo. Essa sociedade não consegue viver sem a madeira. Okay. Madeira é importante quando a gente nasce e quando morre. Eu vou ter que fazer um programa só sobre o tema. Quero agradecer demais a presença dos senhores aqui. Professor Enio Candotti, diretor-geral do MUSA, Museu da Amazônia, Niro Iguchi, pesquisador conhecido e reconhecido internacionalmente do INPA. Muito obrigado e até uma próxima. O Amazônia em Debate volta na semana que vem com mais um assunto de relevância sobre a região mais verde do planeta. Até lá.